Vamos aí levando a palavra de Deus a todos que queiram ouvir a palavra, né? Que estão dispostos. Deus abençoe. I got Jesus. Bem, que Deus abençoe a vida de vocês, a todos que estão aí conectados. Que Deus venha falar ao meu coração nessa manhã. Amém? Mais umas horinhas na presença de Deus aqui, né? Vamos cantar uns louvores, procurando os louvores, começar a nossa transmissão. E que Deus venha falar ao teu coração. Amém? Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus refigure em ti, e serás feliz assim. Tem esse aqui, irmãos, que tem esses hinos, esses louvores, né, da harpa cristã. Eu sei alguns, não sei todos, sabe? Mas eles são bons, que eles têm uma mensagem. Se você prestar atenção na letra, sabe? Ele vai falar ao teu coração. Tem as mensagens também dele, os louvores são entoados aqui na harpa cristã. Elas são bem cristocêntricas, sabe? Igual essas aqui mesmo, ó. O 107 aqui, ó. Firme nas promessas do Senhor Jesus, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Bom dia a todos, que Deus venha abençoando, irmão. Sabe, que Deus venha entrando no teu coração aí, que você possa dar um glória aí, ó, e falar com Deus hoje, né? Agradecer a Deus por mais um dia na presença dele, né? Mais um dia de vida, por estar respirando, por estar aí, ó, nesse nosso país abençoado. E que possamos também orar, né, irmãos, pelo povo lá que está passando dificuldade com aquele furacão lá, né? Que a gente possa estar colocando aquele país, aquele estado lá onde se encontra lá o furacão, nas mãos de Deus, né? Que Deus venha intercedendo por aquelas pessoas, né? Que Deus é todo poderoso, né? Firme nas promessas do Senhor Jesus,
em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro na luz, firme nas promessas de Jesus. Quando Cristo tem promessas pra gente, irmão, a gente tem que se manter firme e crer realmente que Cristo pode fazer aquilo que é necessário na sua vida. Fazer uma pergunta para vocês aí, ó, vocês que vão conectar, que estão online aí, né? Se vocês puderem me ajudar aí, ó, sabe? Eu também preciso também de ajuda, né? Como nós se ajudando um ao outro. Eu tive um sonho, sabe? Eu gostaria se alguém tivesse esse dom que Deus deu aí para vocês aí, se vocês pudessem revelar esse sonho para mim, eu interpretar, né? Eu sonhei que estava conversando com um líder religioso, né? Famoso aí, que é o Valdomiro Santiago. Estava abraçando ele e conversando com ele, sabe? Mas bom, eu sonhei seguido assim, não foi um sonho. Acordava e continuava sonhando com a mesma pessoa. Se vocês puderem me interpretar o que significa, eu agradeço. Amém? E vamos continuando louvando ao Senhor e bendizendo a sua palavra, né? Para que todos venham até o encontro com Cristo, né? Deus é maravilhoso, sim, firme nas promessas de Jesus. Que Deus venha abençoando você que está conectado nessa manhã. Que Deus venha falar teu coração, irmão. Que Deus é tremendo, irmão. Quando a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida, né? Ele faz acontecer. Mas tem que crer, né, irmão? Sem duvidar no teu coração. Porque quando a gente duvida e fica cheio de dúvidas, incertezas, Deus não tem como trabalhar. Ele só trabalha no coração das pessoas que não têm dúvida, né, que creem realmente que Ele pode fazer. Porque Cristo, Ele perguntava para as pessoas: você crê que eu possa fazer isso na tua vida? Você crê nisso? Tem uma passagem bonita que Ele fala que os dois cegos, né? Foi dois, se não me engano, dois surdos, dois cegos parece que foi ter encontro com Ele e Ele perguntou se eles criam que Ele podia fazer aquilo. E eles falaram que eles criam. E Deus curou eles, irmãos. Sabe? Muitas das vezes a gente vê, a gente vai falar de Deus, mas as pessoas não creem. Eles querem que o milagre aconteça, sabe? Só que eles não procuram fazer por onde. Quer dizer, eles querem o milagre, mas não o dono do milagre. Eles não querem se chegar a Cristo. Porque Cristo, Ele é assim, irmãos. Ele vem perdoar nossos pecados, porque o pecado que nos afasta de Deus. E ao mesmo tempo que Ele nos trata perdoando nossos pecados, a gente vai compreendendo como é o agir dele na nossa vida, sabe? Porque Deus, o ser humano em si, só tem a Deus para pedir. Pedir aqui, pedir ali, mas nunca para agradecer, né? Ou servir a Deus, né? Fazer aquilo que Deus manda, né? Ter temor. Como é que eu falo? Ter temor é a palavra de Deus, realmente. Eu estava vendo um documentário, né? Até uma pergunta para vocês, até. O que vocês acham disso, né? É de uma igreja coreana que veio aqui um pastor visitar as igrejas daqui, né? E ele ficou espantado com a igreja do Brasil. Por quê? Porque ele geralmente lá, eu acho que a cultura deles é diferente da nossa, mas ele ficou espantado porque na hora da palavra o povo não presta reverência, tipo assim, na fala dele, né? Que o povo levanta, fala, a criança corre para lá, a criança corre para cá e pula, sapateia. Aí ele falava assim: mas será que o Deus dos coreanos que a gente serve é diferente do Deus brasileiro? Que as pessoas ligam, vejam, né, mexem no celular, conversam, né, estão lá andando para cima e para baixo, levantam, saem, vão embora, chega atrasado, não são pontuais. Quer dizer, eles não ligam muito para a palavra de Deus, né? Não cumprem aquilo que era para ser. Vocês acham que ele está certo ou não?
Você acha que o povo está se esquecendo da reverência a Deus, realmente, ou não? E o que a gente pode mudar, ou o que a gente pode aprender com isso, com a visão que ele tem de nós, né? O que a gente pode tirar disso? Será que Deus também, às vezes, usa as pessoas para nos alertar, para nos mostrar o que a gente está fazendo de errado e a gente não entende? Será que está na hora do povo cristão voltar à essência, voltar ao início de tudo? Não, né? Porque Deus, ele é tremendo, irmão. Deus tem as suas formas de falar com o seu povo. Porque o povo brasileiro é o povo mais cristão que tem, né, irmão? E nós temos que agradecer essa diversidade de religiões e igrejas que a gente tem, né? A gente pode falar, a gente é livre para falar da nossa fé em Cristo, né, irmão? Será que a gente está dando devido valor a essa fé? Será que a gente está demonstrando esse amor a Cristo realmente? Ou não? Mas que a gente possa aprender, mano, sabe? A ter reverência à palavra de Deus, ter respeito à palavra de Deus. Quando a gente se voltar ao Criador, de sentir de coração, né? Falar aquilo que Deus... Porque Ele fala conosco, Ele nos ajuda, sabe? Que a gente possa ter reverência, mano. Tem nas outras religiões, todos falam isso, tem reverência àqueles que eles seguem, sabe? E nós, como cristãos, devemos ter mais reverência ainda, porque nós servimos ao Todo-Poderoso, a Deus. Né? E Ele se faz presente, o Espírito Santo que está conosco todos os dias. Né? E você já falou com Deus hoje, conversou com Deus, irmãos? Hoje é a hora. É hora de falar com Deus nesse exato momento onde você se encontra. Você não é à toa que você parou nesse vídeo, né? Para Deus falar contigo, irmão. Para você falar, ó Senhor, eis-me aqui. Fale comigo, estou pronto. Ou você vai dar desculpa para tudo, sabe? Né? Que Deus venha abençoando você, irmão. Vai compartilhando aí. Queria mandar uns presentinhos também. Ó, tô pedindo presente aí, irmão. Né? É que eu não ganhei nada mesmo, então vamos ganhar presentinho aí pro irmão continuar nessa live aí. Nos ajuda muito, pagar pelo menos a internet. Né? Eu trabalho, tá, irmão? É por isso que a gente faz. Né? Não custa ajudar o próximo. Né? E Deus é tremendo, irmãos, que Ele vem entrando com providência na vida das pessoas. E Ele entra, irmão, sabe? Mas que a gente possa realmente sentir no coração, assim, de fazer o melhor para Deus. Sentir, irmãos, essa alegria de falar do nosso Deus, né? Que tanto faz por nós, irmãos. Ainda mais que a gente fazer pouco ainda, por tanto que Ele faz, né? Você vê que nosso país, com todas essas problemáticas aí que a gente vê, né? Aquele furacão lá acontecendo nos outros países aí, né, irmão? Mas aqui no nosso país, Deus abençoa tanto, né? Ele livra o seu povo, porque Ele sabe que nosso país, se acontecer uma tragédia dessa, né, a gente não suporta. Nosso país não está preparado para isso, sabe? A gente tem que agradecer esse Deus, mesmo com nossas falhas, né? Nossos jeitos, né, de ser brasileirão, né? Mas Ele protege nós, sabe? Ele está conosco todos os dias. Temos que mais que agradecer e fazer nosso melhor para nosso Deus, irmãos, sabe? O nosso melhor. Se você pode cantar um louvor aí, canta um louvor aí. Se você pode agradecer e falar, Senhor, eis-me aqui. Né? Que Deus venha abençoando você que se encontra aí, ó. Vamos fortalecer nosso chamado a Deus aí, né, irmão? Então, a palavra hoje se encontra em Êxodo. Nós refletimos. O bonito da palavra de Deus é assim, nós temos a Bíblia. Eu e você podemos refletir, irmão. A passagem, que essa mensagem aqui, ó, é em Êxodo 3. Depois você lê e reflita também, irmão. Que Deus vai falar de uma maneira extraordinária com você. Fala comigo, fala com você. Porque Ele fala com todos que buscam Ele de coração, sabe? E também estejam abertos a entender o que Deus está falando, irmão. Não só crítica, né? Porque Deus deu livre-arbítrio, você crê ou não. Aí eu creio na palavra de Deus que me faz bem. Me traz um consolo, me traz um refrigério, me ajuda nos momentos difíceis da minha vida, porque é a palavra viva e eu creio que a Bíblia é a palavra viva. Ela vem nos confortar naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Nós temos aonde recorrer.
Eu creio nisso, irmãos, sabe? E é bom a gente ter fé, porque sem fé a gente não anda, irmão, a gente não vai, sabe? A gente não sai do lugar. E com mais com Deus ainda, com Deus na direção, a gente vai longe, é ou não é? Diz assim a palavra do Senhor, ó, Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, Monte Horebe. Lá no Monte Horebe, quem já ouviu esse corinho? A sarça ardia, lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Esse é bonito esse corinho, cantava muito. Hoje eu tô meio desatualizado. Ainda canto um pouquinho. Levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Deus já estava chamando a atenção de Moisés, né? A curiosidade atiçou ele, mas só que Deus já estava chamando ele. Imagina, Deus chamando a gente, né? Assim como ele chama Moisés, ele chama a gente, sabe? Porque a Bíblia, como é uma palavra viva, sabe? É uma história, só que é uma palavra viva. Então a palavra de Deus, ela vai falar intermédio de nós. Assim como Deus apareceu numa sarça ardente, né, irmão? Chama ali que nos queimava, assim Deus fala conosco também, irmão. De uma forma diferente, mas vai você crer, sabe? E ele chama a gente e tem suas maneiras. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus chamou Moisés. Moisés. Moisés logo respondeu, né, irmão? Você, eu fico pensando. Esse dia eu tive uma experiência, por isso que é bom a gente contar as experiências da gente. Esse dia eu tava dormindo, irmão, à noite, né? E eu ouvi chamado duas vezes uma voz me chamando, Valdir, que é meu nome, né? E eu lá. Aí eu falei, mulher, tem alguém me chamando aí. Aí dormi de novo, cadê bem? Não é ninguém, não. Aí, de novo, Valdir? Aí eu falei, é alguma coisa estranha, eu acho que Deus, vou orar pra Deus, né? Pra perguntar, né? Mas mesmo assim, não é que nessas partes eu tô aprendendo ainda. Eu sou fracão aí nessas partes, sabe? Tô aprendendo. É umas experiências que a gente vai tendo com Deus, sabe? Só que eu li a Bíblia e orei para Deus e peço ainda intercessão, porque eu tenho muita coisa que eu não entendo. Igual perguntar se a missionária Amélia estiver aí, ó, pra ela responder uma curiosidade bem que eu tive um sonho, irmã. Se você pudesse, se você tivesse dom de discernimento de espírito de sonhos, eu sonhei que estava conversando e abraçando um líder religioso, né? O Valdomiro Santiago, lá da igreja, lá. E eu abraçava ele, e não é a primeira vez que eu sonho assim, sabe, com esse líder assim, e sempre conversando com ele, sabe? Porque às vezes Deus, ele aparece muito em sonhos comigo, só que eu não consigo interpretar, tá? Tem muitas vezes que eu consigo, eu não entendo, mas tem vezes que não, né? Então, se você puder me fazer esse favor aí, pedir para Deus aí dar uma interpretação, às vezes é coisa que Deus quer falar, às vezes não é para mim também, pode ser até para outras pessoas, né? De repente. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus chamou Moisés. Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do teu pai. Olha só. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus.
Olha só, isso é reverência, irmão. Isso é reverência. Isso que eu falo, que às vezes a gente falta isso na palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala na palavra de Deus, a gente duvida, questiona, né? E a reverência que ele tinha, né? Naquela época lá, ele mesmo assim ele conhecia a palavra, mas não era tanto, né? Porque ele foi criado no meio do Egito, né? Dos egípcios lá, ele tinha as tradições lá egípcias, né? E pra você ver, né? Deus ele foi escolher Moisés. Tanto o povo ali, dos hebreus ali que ficava ali, né, irmãos? Ô, irmão, obrigado. Será que é mesmo, irmão? Será não é, né? Aí, ó. Aí na dúvida aí, ó. Eu falando de dúvida, já tô com dúvida. Mas é mesmo, né, irmão? Porque não é a primeira vez que Deus fala assim comigo, sabe? Ele fala às vezes assim, mas um monte de vezes assim. E eu fico admirado, porque eu nunca fui visitar essa igreja dele, sabe? Olha só, olha que sonho. Olha, então perguntei pra pessoa certa, né? Eu fui obreira dessa igreja, né? Ai, que bênção, irmão. Então, e não é a primeira vez que eu sonho, sabe, desse jeito, conversando com ele, abraçando, né? Eu achei estranho, porque não é a primeira vez, e eu nunca fui nessa igreja visitar assim, sabe? Nunca fui. Eu vejo muito assim, a pregação pela televisão, pela internet, assim, eu vejo muita pregação. É uma forma estranha. Uma vez eu sonhei com ele, eu falei pra ele que eu conversando com ele, falou que ele tinha que ser mais humilde nos sonhos, né? Ele conversando. Só que eu não lembro o que que a gente conversava, sabe? Eu sei que eu abraçava ele. E ele me abraçava também, sabe? Mas eu acho que Deus tem mistérios aí, né? Que a gente ainda Deus vai mostrando mais pra frente, mano. Que Deus abençoe sua vida, mano. Que bom. Oi, só. A irmã tem um testemunho bonito, então, irmã. Milagre de Deus nessa igreja. Qualquer dia eu vou conhecer ela, mano. Né? Cada vez Deus tem um plano, né? Por isso que eu falo, os planos de Deus na vida da gente é mistério, né? E eu também um dia eu vou visitar essa igreja para ver, né? O que Deus fala, né? Na verdade. Que a gente tem que ir onde Deus manda, né, irmão? Deus aqui que manda. Eu só tô no caminho dele. Na hora que ele falar, Valdir, vá. Eu amo. É, né? E é assim que nós devemos ser. Esperar no Senhor. Então disse: Não se aproxime, tira a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés abriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Cobriu o rosto, né? Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor. Olha que bonito, irmãos. Às vezes a gente pensa, né? Que Deus não escuta o clamor da gente. Ó, pra você ver que Ele escuta, irmão. Ele vê, sabe? Muitas das vezes a gente acha que não, né? Mas Deus está ali. Deus está ali ouvindo. Ó, tem testemunhos, né? É mesmo, irmão? Que bonito. Faz um vídeo lá. Fala aí se quiser também. Pode falar. Escreveu, dá. Fala teu testemunho lá, irmão. Faz um vídeo lá. Pra nós compartilhar aí com o povo aí. Já, né? Vamos compartilhar. Diz o Senhor: Tenho visto a pressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quantos eles estão sofrendo. É Deus, ele sabe, irmão, né? Deus é maravilhoso. A família da irmã também foi alcançada lá, irmã. Olha que bênção. Mas é bonito, né? Quando Deus alcança a família da gente, é uma coisa tão linda, né? Sabe, quando eu comecei a conhecer Cristo, né? Minha experiência, né? A gente era meio. A gente não acreditava muito, eu mesmo era meio ateuzão, assim, que fala, né? Descrente, cheio de dúvidas no coração. Mas depois que Deus começou a trabalhar, mano, eu não duvido, não. Deus ele tem suas formas de falar. Porque ele falou que o evangelho é para ser pregado nos quatro cantos da terra, né? Pois todo mundo ouvirá a palavra de Deus, e não vai ter esse que vai arrumar desculpa para depois, quando for falar com Deus, falar, não, Senhor, eu nunca ouvi. Então Deus tem os seus modos de falar.
É ou não é? E ele vai transmitir as palavras e vai chegar aos corações daquelas pessoas que realmente necessitam. As pessoas que querem mesmo, de todo o coração, né, mudança. Igual eu na minha vida quis um dia mudar, sabe? E Deus ele também alcançou o coração da irmã e a família ainda. Eita, que bonito, hein? Quando a gente dá o primeiro passo, né, irmã? As coisas acontecem na vida da gente. Daí a gente fica com receio, né? Ah, não, sei o que, né? Porque quando a gente tá no pecadão é assim, né? A gente tem uma certa dificuldade de deixar, né? Fala, mas não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Só que é totalmente diferente, porque você entra no meio lá e você está com Deus, você pega intimidade com Deus, você vive uma vida, né, boa, irmã, né? Porque você pode fazer tudo, irmã, né? Mas nem tudo lhe convém fazer. Deus não proíbe você fazer tudo. Só que aí tem a diferença quando você está com Deus. Será que eu posso fazer aquilo que não vai me prejudicar? Ele vai prejudicar Deus também, principalmente? Né? Porque tem coisa que nos afasta de lugares também que não é propício pra gente ficar também, né? E a gente ele até sente, fala, não, isso aí não é pra mim mais, não. E é verdade, né? A gente aprende muito isso, né? E a gente vai se transformando e vai começando a ter discernimento das coisas e vive melhor, né? Amém, mano. Eu vou sim, vou lá visitar lá. Vou fazer uma visita. Qualquer dia eu vou lá fazer uma visitinha na igreja, ó. Né? Essa igreja mundial do poder de Deus. Eu vejo assim, as igrejas assim que falam de Deus, irmão, eu creio que Deus usa assim as pessoas de uma forma diferente, né? E Deus usa mesmo. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, ó, pra você ver quando Deus, o povo, aquele no Egito lá, né? Eles cansados daquela vida, eles clamaram. Amém, irmã. Amém. Deus abençoe sua vida. Quando chegar lá, você vai ser alcançado, tocado pelo poder de Deus. Ô, glória. Amém, irmão. Eu recebo aí em nome de Jesus aí. Amém? Obrigado aí pela força. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, o seu ministério. Amém? Que Deus alcance aí todo mundo aí. E fato, irmãos, que quando aquele povo clamou, eles oraram, clamaram ao Senhor para que Deus tirasse eles daquele cativeiro onde eles se encontravam. Deus ouviu. É assim que Deus faz, irmão. Quando a gente ora, procura de todo o coração, irmão. O clamor, sabe? A gente clama, mas de todo o coração. Deus, ele tá vendo. Ele ouve. E ele ouve e vem com a resposta, irmão. Só que não é de um dia para outro. Moisés demorou bastante tempo, irmão. Ainda eles clamaram, mas Moisés foi sendo preparado para ir. Mas mesmo assim, ó, você vê, em Moisés, como a gente tem medo. Ó, e Moisés também, você acha que não teve medo? Um homem, segundo usado por Deus, né? Óbvio, você vê como é que é quando Deus fala com a gente, irmãos. A gente às vezes é meio receoso, né? Meio teimoso. Mas ó, presta atenção aqui, ó. De fato, tenho visto a opressão sobre o Egito, por meu povo. Pelo meu povo, ó. Deus ele tem um cuidado pelo povo dele. Quando a gente está em Deus, a gente é povo de Deus, é filho de Deus. Ele reconhece nós, né? Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos everreus e dos jebuleus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus. Ó, aí sim, mano. Mas qualquer dia você conta lá, faz um vídeo lá contando a tua experiência aí pra nós, hein?
Amém? Aí nós vamos compartilhar a tua experiência com Deus aí, esse milagre aí que foi o teu encontro com Deus e como é bonito, né? Porque a gente tem que dar testemunho, mano, sabe? Aquilo que Deus faz pra nós. Porque através do teu testemunho tem muita gente que às vezes se encontra assim, não é verdade? E às vezes teu testemunho é uma forma que ela vai, mas aconteceu comigo, acontece a mesma coisa que está acontecendo comigo nessa minha vida. Então, se eu procurar e dar uma chance a esse Deus, procurar a mim mesmo, dar a chance a mim, né? Que Deus vai fazer a diferença. E que Deus abençoe, né? Ai, e Deus vai abençoando. Respondeu a Deus, Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou a Moisés, Moisés não questionando, quem sou eu, senhor? Né? Muitas vezes assim Deus fala assim conosco também, né? Mas quem sou eu? Né? Quem sou eu para o senhor mandar ali, senhor? Capaz que vai me ouvir. É, né? Capaz que ele vai me ouvir. É um grande homem de Deus, irmão. É, eu vejo também, né? Eu presto atenção muito nas pregações dele, assim, sabe? Eu creio que sim, que Deus usa as pessoas, né, de uma forma diferente, né? Muitas pessoas condenam, porque as pessoas gostam de puxar as coisas, inverter um pouco, né, o trabalhar de Deus, para colocar o povo contra as pessoas que levam a palavra de Deus hoje em dia, na verdade. Eles invertem as coisas e botam uns títulos lá chamativos para as pessoas perderem a fé. Só que eu vejo assim, irmão, né, essas pessoas que fazem isso vai pagar um preço com Deus, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas ali que necessitam daquela palavra, sabe? E eles matam a fé das pessoas. Em vez de levantar a fé das pessoas, né? Para que Deus possa alcançar mais vidas e transformações, né? Aí sim. Vai lá, meu irmão, receber sua bênção. Você, irmão. Deus quiser, eu vou lá visitar essa igreja aí. Amém? Obrigado aí pela força, pelos comentários aí. Que Deus abençoe muito o seu ministério também, teu canal aí, que venha crescer e alcançar mais almas, né? Porque a palavra de Deus ela vai ser administrada no coração das pessoas. É, na verdade. Deus afirmou a Moisés: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Tá vendo? Ele ouvindo a palavra de Deus, né, irmão? Quando Deus confirma e afirma, irmão, que estará conosco, por quê? Ele nos chama e nos dá condições, sabe? A gente tem que crer, sabe? Moisés aqui começou a ter dúvidas, sabe? Porque ele sabia de onde ele veio, né? Ele sabia de onde veio. E o povo que ele viveu lá, os egípcios, ele sabia como é que era o faraó, né? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão a culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Cristo, Moisés teve dúvida ainda, não. Mas, Senhor, se eu chegar lá, olha como é que Deus ele vai dando a. Ele vai dando as respostas certas, o que vai falar, mano. Porque eu estarei com ele. Porque ele afirmou aqui, ó. Eu estarei com você. E de repente Deus quer que eu te usar, irmão, para falar alguma coisa, né? Mas, Senhor, mas como é que eu vou falar para aquela pessoa lá? Sabe? E se ela me perguntar? Deus ele fala, mas eu estarei contigo. Eu estou contigo. Eu vou falar através de você, né? E ele falando assim, Deus, ó. E eles perguntaram, qual é o nome dele? E o que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas. Isso me faz lembrar a passagem de Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a vida, né? Eu sou a verdade, o caminho, e eu sou a vida. Eita, é a Deus, né, irmão? Deus, que Cristo falando através de Deus, eu sou o que sou. Deus falando a Moisés, eu sou isto
que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Olha só que linda, não. Eu sou o que vocês pediram. E Deus dá a resposta. É aquele povo clamou. Por isso que a gente tem que ter muito entendimento, né? Falar e prestar atenção, né? Que às vezes Deus ele fala, não, sabe? Só que a gente, será que está preparado para ouvir o que Deus tem falado? O que Deus tem mandado? Aqui Deus, nessa passagem, Deus chama Moisés, porque o povo clamou. E Deus viu o sofrimento daquele povo. E muitas das vezes é assim, Deus fala com a gente, irmãos. Às vezes usa vocês aí do outro lado também, né? Porque cada um Deus usa de uma forma diferente, irmãos. Só que Deus tem um chamado, mas a gente está preparado, sabe? E Deus fala que Ele é conosco, irmão. E porque a gente duvida, a gente tem medo, né? Aqui, Deus teve que encorajar Moisés. Teve que dar coragem, porque Moisés tinha medo, né? Porque ele sabia de onde ele vivia lá, ele viveu com aquele povo. Né? E Deus justamente mandou ele livrar o povo dele, daquele povo que ele cresceu no meio, né? E é igual a gente, irmão, às vezes Deus vai mandar a gente pregar para os nossos lá, né? Nós somos cristãos ali, né? E a gente já sabe como é que funciona. Tem muitos cristãos que não aceitam, muitas vezes, a palavra, né, mano? Eles são meio cabeça dura. Porque eles têm caracterizado que nós achamos que é Deus, tem que falar com ele. Se não for do jeito dele, da maneira deles, não é Deus. E às vezes Deus usa aqui, ó, uma forma diferente para conversar com a gente e explicar, sabe? Por isso que Deus fala, porque isso, ó, com Deus é perfeito. Por isso que Deus deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca só. Para quê? Para a gente ouvir mais e falar menos, sabe? Para a gente aprender a absorver mais e falar menos. E falar quando Deus fala, mandar, né? Segurar. Porque a gente tem que aprender, né? Porque todos que eu vejo aqui na Bíblia, quando eles prestavam atenção, quando Cristo aparecia, então, nossa, o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, lá para chegava, quem chegava para ouvir era abençoado, era alcançado, irmão. Até uma passagem bonita, se vocês puderem também ler a parte que ele fala lá com, como é que é o nome dele lá? É o príncipe dos sacerdotes lá, que agora fugiu da memória agora. Tô ficando velho. Velho, a gente vai esquecendo as coisas. Ele falando assim, mas Senhor, como é que eu posso nascer de novo? Como é que é o nome dele? Vocês estão aí, eu esqueci agora o nome dele. Aí ele fala, mas você que é entendido no assunto, não sabe como é que vai nascer de novo? Só que ele queria, ó, ele sendo mestre, né? Ele ouvindo a Deus. Interesse em aprender, irmãos. E todos que seguiam a Cristo, quando não duvidavam em seu coração, e sim, botavam fé naquilo, porque Deus ele sustenta a gente, irmão. Ele vai falar comigo, vai falar com você. Aquilo que você colocou na mão de Deus, você colocou na sua presença, no seu clamor, Deus falou aqui, ó, ele ouviu o seu clamor, ele ouviu as orações, ele olhou lá do céu, o clamor chegou até Deus, sabe? E ele vê, irmãos, ele vê, é bonito de Deus que ele vê a gente pensa que não, que Deus abandonou nós, ele não abandona, não, sabe? É que a gente não tem, a gente demora a entender o processo de Deus, que o processo de Deus, benção, irmão, porque todo o processo de Deus na vida da gente tem um tempo determinado para acontecer. Ele vai começar, a gente vai aprender e a gente vai entender o trabalhar daquele processo, aquela bênção, para a gente não perder a bênção, senão a gente perde a bênção. Foi assim com Cristo, irmão. Cristo nasceu, né? Por isso que fala que o ministério dele começou com uns 30 anos. Mas nesse intervalo, né, na Bíblia não conta, né, irmão? Mas ele viu paralítico, ele viu mortos, ele viu um monte de coisa, mas não pôde fazer o milagre no tempo certo. Aí no tempo certo, as coisas começarem a acontecer, ele começou o ministério dele. Então, irmão, porque a gente não tem paciência? Espere no Senhor. Isso é fé, sabe? E quando você vai pedindo a Deus e vai se aprimorando, você vai pegando intimidade com o nosso Deus,
Nossa, você vai sentindo a presença dele, né, irmã? Aí você vai vendo que Deus vai trabalhando. Todo dia ele tem um trabalhar. Por quê, irmão? Porque ele trabalha num todo na sua vida, num todo, na parte emocional, na parte financeira, tudo. Ele vê tudo. E tanto é que ele tirou aquele povo daquele sofrimento e foi dando tudo. Não foi deixando faltar nada, sabe? Hum. Aqui, irmão, vou colocar aqui, ó, irmã, missionária também aqui, ó. Eu sou a Maria Diniz, sou de Alagoas e peço orações para João Pedro da Silva, para ele não voltar nas bebedeiras de bebida alcoólica como ele estava. Coloca aí orações aí, irmãos. Vocês que estão de plantão também, isso que é bonita a palavra de Deus, hein? Todo mundo pode colocar em oração também. Lógico que nós vamos estar orando sim, irmão, pelo João Pedro. Que Deus abençoe. Sabe o que João Pedro aí, ó? Se ele estiver ouvindo, irmão. Ele, tipo assim, eu também bebia muito, sabe? Eu tenho até vergonha, mano. Eu tenho vergonha. Quando eu bebia, mano, o duro da bebida só não para de orar, não. Mas também não brigue com a pessoa, sabe? Porque conforme a pessoa bebe e você briga, você incita a pessoa a ter mais raiva. Aí ela vai beber mais. Eu, quando parei, eu testemunho aí para as pessoas que bebem que Deus pode fazer libertar sim da bebida, né? Eu fui uma pessoa viciada em bebida, sabe? Não aquela, nossa, alcoólatra, né? Não, mas eu bebia muito, mano. E minha filha, naquela época, era criança e ela já ia para a igreja, para você ver como é que Deus trabalha quando a gente aceita Cristo, né? Eu, quando vim, aceitei Cristo, me desviei um pouco, né? Mesmo aceitando Cristo, eu me desviava, para você ver como é que o inimigo é sujo. Aí minha filha, ela ia para a igreja, mano, e ficou. Ela, criança, perseverou. Sabe quanto tempo ela ficou, irmã? E eu fiquei nesses vícios? 10 anos, sabe? Aí você tem esperança e paciência, Deus ouve. E conforme Deus foi trabalhando em minha vida, Deus me libertou. Só que eu fui ouvindo a palavra, sabe? A minha filha chegava, eu me alimentava, ouvia. E Deus foi, aquela sementinha foi brotando. Só que aí teve paciência. Ela contando hoje, ou ela mais velha, né? Contando pra mim, que teve tempo que ela desanimava. Porque ela via todos os pais das pessoas indo, e eu e a mãe dela nem ia. Sabe? Ela ficava assim, meio desanimada. E ela não perdeu a fé. Hoje, graças a Deus, eu, ela, a mãe dela, somos todos da igreja, meu filho também, sabe? Logicamente tem os seus, não estão aquele firme, né? Mas a gente é temente a Deus, irmão. Todos nós conhecedores da palavra. E Deus me libertou de uma maneira tremenda, irmão. E foi assim, os dias que eu cheguei assim, eu ouvi a pregação, os louvores, né? Aí eu fiquei, caiu assim um pensamento dentro de mim, mas o que eu estou fazendo comigo mesmo? Porque a gente ora, irmão, mas quem trabalha é Deus, sabe? O Espírito Santo vai ministrando o coração da pessoa. E na hora que a pessoa, ela mesma aceitar e ver, porque aí cai as paredonas, né? Os vidrão lá que tampam a parede do olho da gente, a gente vê, mas o que a gente tá fazendo, sabe? O que eu estou fazendo com a minha vida? Estamos jogando dinheiro fora, na verdade, né? É uma alegria momentânea, você está cheio de amigos, mas não é amigo de verdade, sabe? Não é amigo de verdade, isso é amigo passageiro. E quando você vê e você sentir, não é? Eu vou falar para você, no comecinho vai ser difícil, que vai sempre estar faltando alguma coisa, né? É verdade, chega aquele horário lá e você fica até meio ansioso, sabe? Acostumado, né? Aí Deus vai, irmão, mas troca. Bateu aquela vontade, vai lá, faz um chazinho, um cafezinho, toma um cafezinho lá, procura amizades diferentes, sabe? Sai um pouco daquele ambiente que você está acostumado, vai procurar outros lugares, sabe? Outras coisas. Aí você vai ver, Deus vai começando a trabalhar, mas tenha fé. A fé é essencial, irmão, e não pode desanimar, sabe? Aí cantando os louvores, aí vai entoando, vai assistindo os filmes evangélicos aí que edifica a casa. Para de assistir coisas também que só trazem coisas ruins, começa a edificar. Ah, falar em filme bom, agora eu virei. Agora eu vou indicar um filme bom, que tá no cinema aí, ó. Tá bombando. Aquele lá, a Forja. Eu não achei ainda, mas os comentários é muito bom. Fala sobre a vida das pessoas e comunhão no casal e transformação de vida. Sabe? Aí, irmã, Deus vai entrar com providência na vida dela. Aí sim, isso aí é palavra de Deus, irmão. E Deus vai entrar com providência, assim.
Moisés perguntou: quando eu chegar, os israelitas lhe disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntarem: qual o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém? Amém, irmãos? Que Deus possa estar entrando com providência na vida de vocês. Amém? E que Deus venha abençoando. Obrigado a todos aí que estão conectados, que vão compartilhar essa live, né? Que entraram, que estão se inscrevendo no canal. E que Deus venha alcançando vocês aí, sabe? Agora eu vou terminando aqui. Aí na hora que Deus preparar mais uns dias, irmão, a gente vai fazendo mais live aí, né? É o tempo de Deus certinho. Amém? E não perca a esperança, João Pedro aqui, que Deus ele vai alcançar a tua vida assim, irmão. Obrigado, missionário, que Deus abençoe sua vida também pela comentários aí, colocando a irmã também em oração. É isso aí. Que Deus abençoe. Obrigado também pelo conselho lá, vou lá visitar a igreja assim, que Deus abençoe sua vida. Amém? Obrigado aí. Até a próxima aí, que Deus abençoe a vida de todos, hein?